A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando o nosso culto de adoração a Deus nesta manhã de sábado. E eu quero convidar você a compartilhar este vídeo com os seus amigos, com seus familiares e convidar eles para participar deste momento de adoração a Deus, para participar deste momento de comunhão com o Senhor. Estamos ainda neste isolamento social e você, meu amado irmão e irmã, que nos acompanha, é peça fundamental na obra do nosso Deus, sendo um missionário neste momento também, irmão. Compartilhe com seus amigos esta transmissão para que eles possam também ser alimentados pela palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos, neste momento, falar com o Senhor em oração. E neste momento da oração, vamos também ouvir uma música, um hino cantado, louvando ao Senhor, nosso Deus. Feche os teus olhos e oremos, falando com Deus, ouvindo esta música. Amado Deus, bondoso Pai, Deus, Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nesta oportunidade, meu Deus, nós estamos diante de Ti, continuamos na Tua presença, Senhor. E eu quero, meu Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Estende a Tua mão de poder sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Nesta oportunidade, ó Deus, estou diante da Tua palavra que é santa, pura e perfeita. A Tua palavra que penetra no mais íntimo do ser humano e esquadrinha os seus pensamentos e transforma a sua vida. Faz do pecador mais perverso a um servo adorador do Teu nome, Senhor. E é a Ti, meu Deus, que nós servimos. É a Ti, Senhor, que nós adoramos. Por isso nós nos curvamos diante de Ti, com temor e tremor, com reverência à Tua palavra e reverência a Ti, meu Deus. E peço, Senhor, traz o avivamento à Tua igreja, traz avivamento à Tua obra, meu Pai. E nesta oportunidade, meu Deus, venha falar conosco, que esta palavra que iremos ministrar nesta manhã seja penetrada no cada lar que nos acompanhar. E venha, meu Deus, trazer transformação, venha trazer fé, venha trazer renovo, venha trazer, meu Deus, salvação, libertação dos pecados, libertação da idolatria, de todo tipo de pecado que afronta a Tua santidade, Senhor. Que nada impeça a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos toda e qualquer orquestração do inferno, toda e qualquer ação maligna seja bloqueada em nome de Jesus. Mas que na casa dos meus irmãos, dos meus amigos, o Teu anjo esteja acampado, o Teu Espírito Santo se faça presente, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. He
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o tema da nossa campanha, que estamos chegando ao final hoje, no dia de sábado, é o ânimo na família. E para você, meu amado irmão e minha amada irmã que tenha nos acompanhado, você se lembra de qual salmo nós estamos fazendo uso nesses dias, neste mês de maio, nesta campanha? Qual salmo da palavra de Deus nós estamos orando a Deus? Se você se lembra, manda aí no comentário para nós. Senão nós vamos continuar no salmo de número 27, irmãos. Salmo de número 27, os versos 13 e os versos 14, que nos diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amados irmãos e irmãs, o salmista, neste salmo, como nós já falamos em outras oportunidades, ele demonstra neste texto a bondade do Senhor. E ele diz que ele crê, que ele vai ver. Eu creio que verei a bondade do Senhor. E, irmãos e irmãs, em meio ao que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, nós temos visto a bondade do Senhor. Nós temos visto a mão do Senhor nos milagres, nas curas, nas restaurações, promovendo salvação, promovendo libertação no meio da sua igreja. O Senhor tem manifestado a sua bondade. Por isso, irmãos, ele diz: espera pelo Senhor. Então, você, irmão e irmã, tem bom ânimo. Tem uma vida de ânimo. E nesta manhã nós vamos compartilhar um texto da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, onde nós vamos dar o tema para a nossa mensagem, o bom ânimo demonstrado por meio da fé. E eu quero compartilhar com você, antes de chegarmos no texto lá de Mateus, que diz assim: o coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigora os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, meu amado irmão e irmã, tenha um coração alegre. Tenha um olhar animador, viva uma vida de alegria, tenha o coração como o melhor remédio para a sua vida, porque o mesmo sábio que escreveu este texto que nós acabamos de pronunciar, ele diz para nós que do coração procede as fontes da vida. Então, como eu anunciei o tema da nossa mensagem, o bom ânimo demonstrado por meio da fé. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, encontra o Evangelho escrito por Mateus no capítulo 8, que é o texto base da nossa mensagem de hoje. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13, que nos diz assim: em nome do Senhor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado.
pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Diga a um servo, vá, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. A um soldado sobre os meus comandos, e diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos dos reinos serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo ficou curado. Meus irmãos e minhas irmãs, o bom ânimo demonstrado por meio da fé. O bom ânimo demonstrado é algo que nos chama a atenção neste texto bíblico. Jesus Cristo, neste relato do texto por Mateus, que fazia parte do grupo dos 12, o evangelista Mateus, ele mostra para nós, meus irmãos e irmãs, um homem diante da sua incapacidade humana, pedindo ajuda, pedindo que Jesus Cristo intervisse na situação do seu servo, que era paralítico e estava no seu estado de paralisia em terrível sofrimento. Porque a gente olha para este texto e a gente encontra este milagre. O capítulo 8, se você observar, é um capítulo onde grandes acontecimentos, de grandes milagres. Logo no início do capítulo 8 de Mateus, Jesus é seguido por uma grande multidão e um leproso aproxima-se de Jesus e o adora de joelhos. E ele vai dizer assim, na sua humildade, na sua necessidade, ele diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. Percebe, meus amados irmãos, que o paralítico, ou o leproso, aqui no capítulo 8, no versículo 1, versículo 1 e 2, ele vai dizer para ele, coloca a condição, se Jesus quiser, Jesus pode curar ele. E aí Jesus, o texto diz que Jesus toca nele e diz que seja purificado. Então, nós estamos, meus amados irmãos e irmãs, você e eu, nós encontramos em muitas situações difíceis. Nós encontramos diante do texto da palavra de Deus que mostra a vida de um homem poderoso financeiramente, um homem conhecido na cidade de Cafarnaum, em que ele apresenta a sua incapacidade humana frente à enfermidade do seu servo. Talvez este servo, o texto não nos diz qual era a procedência desta enfermidade, mas ele estava paralítico. O meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Podemos, a título de introdução ainda, pensar, irmãos, que este servo está paralítico por causa de um acidente. Este servo pode estar paralítico por causa de uma enfermidade degenerativa, uma enfermidade que atrofiava os seus membros, as suas pernas, os seus braços, atrofiou o seu corpo. Não sabemos. Porque o centurião ele vai dizer, o meu servo está paralítico. Ou poderia também ser uma enfermidade espiritual, uma possessão demoníaca
que fez com que esse homem se atrofiasse em cima de uma cama, de uma maca. E ele disse: eu preciso de ajuda. E isso nos ensina que nós não temos, meus amados irmãos, humanamente falando, mudar o curso da nossa vida se o Senhor não estiver do nosso lado. Se o Senhor não estiver nos cuidando, porque Ele é o Criador. Se você lê os Evangelhos, como eu já te desafiei por diversas vezes, você lê os Evangelhos, você vai encontrar Jesus Cristo com o seu poder nas esferas da humanidade, nas dificuldades da humanidade. O poder sobre a morte, o poder sobre a natureza, o poder sobre as enfermidades, o poder sobre as possessões malignas. E este centurião romano, ele vai ao encontro de Jesus Cristo. Mateus é bem enfático na descrição e na narrativa do texto. Ele diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. Aí Jesus diz para ele: eu irei curá-lo. Tudo que intentas, ou tudo que intentamos fazer, ou tudo que pretendemos fazer sem a orientação de Deus, é possível que não dê certo. Talvez este centurião, nós vamos falar mais à frente, mais um pouco à frente a este respeito, mas ele vai ao encontro de Jesus Cristo ou depois de ter buscado as soluções dentro do contexto da cidade de Cafarnaum. E nós, meus amados irmãos, nós não temos condições de resolver ou solucionar os problemas sem a ajuda de Deus ou sem a intervenção do Senhor. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, nos versículos 13, 14 e 15, Tiago nos dá um lindo conselho frente à incapacidade humana, nos dá um lindo conselho frente à nossa limitação. Ele diz assim: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. E aí no versículo 14 ele diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Frente à dificuldade humana, frente à limitação humana, o Senhor é quem tem a última resposta. O Senhor é quem traz a resposta correta, que glorifica o seu nome. Então, os nossos propósitos, os nossos desejos, as nossas palavras, aquilo que buscamos, tem que estar debaixo da mão poderosa de Deus, segundo a vontade do Senhor. E talvez o centurião de Cafarnaum, vendo o sofrimento do seu servo, ele possa ter dito assim: amanhã eu vou buscar a solução. E ele vai aos médicos da cidade de Cafarnaum e busca. O médico vai ensinar um remédio para ele, mas não traz solução. Passa-se alguns dias e ele vai buscar orientação de um outro especialista e a solução não vem. Mas ele fazia planos diários. Mas a palavra de Deus diz assim: se o Senhor quiser, faremos. Aí, irmãos e irmãs, depois de caminhar um pouco nesta linha de raciocínio e olhando para este texto que nós compartilhamos a leitura, Jesus vai dizer para ele: eu irei curá-lo. Jesus, ele está
com os seus braços estendidos, Ele está com o seu olhar de carinho para cada um de nós e Ele quer curar a cada um de nós. Mas o centurião, frente à soberania de Cristo, frente ao poder de Cristo, o grande momento em que ele estava vivendo e as informações que ele teve nos acontecimentos na cidade de Cafarnaum, o centurião diz assim: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas apenas diz uma palavra. Talvez o que você precisa, meu amado irmão e minha amada irmã, nesta manhã, é ouvir simplesmente uma palavra da parte de Cristo. E ele vai dizer nos evangelhos: tem bom ânimo, levanta-te, tem bom ânimo. E o bom ânimo do centurião de Cafarnaum, ele é demonstrado por meio da fé. Ele tem fé. E é tanto que Jesus vai dizer: eu não vi em Israel tamanha fé. Nesta manhã, diante do texto que nós fizemos a leitura, eu quero compartilhar com você 3 aplicações. Primeira, reconhecer a indignidade humana frente à grandeza de Deus. Como que você possamos reconhecer a grandeza de Deus? Primeiro, a consciência de uma grande necessidade. Você, a tua família, a nossa família, a minha família, necessita todos os dias. Nós temos que ter esta consciência da necessidade que nós temos. E a necessidade humana é de reconhecer a grandeza de Deus. Nesta situação de pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, nós temos encontrado visto pessoas dizerem que é por causa de pecado da igreja que esta pandemia veio, é por causa de castigo. Você olha para a palavra de Deus e isso é necessário que aconteça, irmãos. Devemos reconhecer, ter a consciência da grandeza de Deus. Deus, Ele é soberano, Ele está sentado não numa cadeira feita por mãos humanas, mas Ele está sentado sobre o trono de onde Ele rege a humanidade, de onde Ele vê todas as coisas. Nada do que se passa na terra está distante dos olhos de Deus, mas tudo está latente aos seus olhos, Ele está vendo tudo. Reconhecer a indignidade humana diante da grandeza de Deus. Consciência de uma grande, reconhecer de uma grande necessidade. Como eu disse na introdução, que o centurião romano de Cafarnaum poderia ter buscado os médicos da cidade. Ter na sua convicção de que seria convincente tratar com os médicos, de que aquele remédio seria curado. Por exemplo, se ele vai no médico, o médico orienta ele, trata ele com esta erva 3 vezes ao dia, que ele vai ficar curado. Ele vai em outro médico e diz para ele, você trata com ele com este medicamento que ele vai ficar curado. O centurião romano da cidade de Cafarnaum, ele tinha a convicção de que seu servo seria curado, mas talvez pelos meios tradicionais da medicina, ou talvez ele tenha buscado pelos líderes religiosos das sinagogas de Cafarnaum, que tinham ou que ensinavam sobre os milagres realizados no Antigo Testamento, os milagres realizados pelos profetas Elias, pelo profeta Eliseu,
mas ele continuava sem a solução. Ele continuava com seu servo paralítico, ele continuava com seu servo sem resposta, sem tratamento. Mas, quando você lê lá na carta de Gálatas, do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, a Bíblia diz que na plenitude do tempo, Jesus Cristo vai nascer de mulher debaixo da lei. E nesta oportunidade, na plenitude do tempo, aquele menino, aquela criança que nasceu em Belém da Judéia, aquela criança que cresceu no povoado, na aldeia, na cidade de Nazaré, torna-se homem adulto, filho de Deus. E esta criança que cresceu nesta região está realizando milagres na cidade de Cafarnaum e suas redondezas, e este homem ouve falar do rabino da Galileia, por nome Jesus Cristo. Ele que já tinha curado todo tipo de enfermidade. No capítulo 8, no texto que nós mencionamos na introdução, fala que ele curou um leproso. Que o leproso vai dizer para ele: Senhor, se queres, pode curar-me, pode purificar. A Bíblia, no Antigo Testamento, traz para nós o relato da história da cura de um sírio que estava leproso e vai até Eliseu, e Eliseu manda ele mergulhar no Rio Jordão, e o centurião de Cafarnaum ouve falar que Jesus Cristo está curando, realizando milagres. Então ele disse: é a minha solução, é a minha saída, é a solução para o meu servo, é a cura para o meu servo virá. Ele vai pedindo ajuda. E nós, meus amados irmãos, nós só pedimos ajuda quando não conseguimos resolver sozinho alguma situação. Um exemplo bem simples é quando você e eu compramos um aparelho eletrônico e todo o aparelho eletrônico que você compra, todo equipamento que você compra tem um folhetinho que vem dentro trazendo as instruções de como você manuseá-lo, de como você usar. Mas é interessante, irmãos, que você e eu e você, melhor dizendo, mudar o sentido da frase, eu e você, nós pegamos o nosso aparelho e já queremos usar ele sem antes ler o manual, e muitas das vezes não entra, não vai como nós imaginávamos, e nós não lemos o manual e vamos pedir ajuda para alguém. Nós só pedimos ajuda para alguém quando nós não conseguimos resolver o nosso problema. A pergunta nesta primeira parte da nossa mensagem nesta manhã é: qual é o teu problema? Porque Mateus vai dizer para nós que Jesus entra em Cafarnaum e o servo do centurião está enfermo, paralítico, em terrível sofrimento. O sofrimento humano, a enfermidade humana causa sofrimento. O homem afastado de Deus, o homem afastado do Senhor, já é um sofrimento. A nossa única esperança é Jesus Cristo. A esperança da nossa salvação. Se Ele vai nos curar das enfermidades, das moléstias que acomete o nosso corpo, ou não, não sabemos, mas a solução para a nossa vida é Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E o centurião pede, e Jesus disse: eu irei curá-lo. Jesus está dizendo para você hoje, nesta manhã, meu amado irmão e minha amada irmã, que Ele vai entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua vida, e Ele quer curar a tua vida, Ele quer curar a tua família, Ele quer restaurar a tua família.
Por isso, reconheça a sua fragilidade humana, a sua indignidade humana e tenha a certeza e reconheça a grandeza do nosso Deus. Segundo lugar, Jesus ele tem poder para curar. O poder de Jesus se manifesta quando nós colocamos a nossa fé nele e voltamos da nossa desilusão. O homem sem Cristo, ele está iludido pelo mundo. O homem sem Cristo, ele está perdido nos seus delitos e pecados, já diz Paulo lá na carta aos Efésios. Mas, por graça e misericórdia, o Senhor nos salvou. O poder de Jesus se manifestou na vida do servo, do centurião, quando ele buscou a pessoa certa e deixou de buscar nos médicos. Não é errado buscar a medicina, não estou aqui defendendo que você não deva buscar os médicos, não é isso. Mas ao mesmo tempo que você busca os médicos, você deve buscar Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue, que nós já falamos aqui, transmitimos por aqui, ela foi buscar a solução do milagre da sua vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com as nossas próprias forças, nós não conseguimos. E no relato do texto, o centurião disse: Senhor, meu servo está paralítico. Jesus disse: eu irei curá-lo. Jesus disse: eu irei. É o momento, meu amado irmão e minha amada irmã, você buscar a cura para a sua família. Qual é a cura que você precisa? A Bíblia diz para nós que Jesus diz assim, mas apenas, o centurião diz para Jesus, mas apenas uma palavra e meu servo será curado. Eu quero dizer para você, é para você mesmo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já diz o apóstolo São Paulo, no capítulo 10 da carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu falar das maravilhas que Jesus estava realizando. O que ele ouviu a respeito de Jesus produziu fé em si mesmo. Então, eu preciso ouvir falar de Jesus. Eu preciso ouvir para que eu tenha fé. E quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus falou que ia curar, ele disse: tão somente uma palavra, meu servo será curado. Quando tudo, irmãos, parece estar perdido, ainda tem a saída. Não é ainda tem uma saída, ainda tem a saída, que é Jesus Cristo. Tem uma frase, um ditado muito popular, que dizem assim: há uma luz no final do túnel. Talvez a luz que você está vendo não é a luz no final do túnel, mas é o trem que está vindo dentro do túnel. Mas você caminhando, você vai encontrar lá no final a luz que brilha, que é Jesus Cristo, o sol da justiça. O centurião romano de Cafarnaum ouviu falar da fama de Jesus, que tinha curado os cegos, purificado os leprosos, libertado os cativos, levantado os coxos, ressuscitado os mortos e também devolvido o sentido de vida aos pecadores que se arrependiam. Jesus quer ter um contato pessoal com você. E este contato pessoal que nós devemos buscar com Cristo, que Ele quer ter conosco, deve ser o maior objetivo da nossa vida.
Lá em Apocalipse capítulo 3, 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus! Jesus quer ter um contato pessoal com você. Quantos milagres Jesus quer realizar na sua família? Qual é o maior milagre que precisa ser realizado na tua vida hoje? Eu anotei alguns aqui. Talvez você se identifique com algum deles. Primeiro, salvação do poder do pecado. Caminhando na sua dinâmica de vida, meu amado irmão, irmã, amigo, amiga, talvez você esteja sofrendo por causa do pecado. Você ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador da sua vida, como aquele que liberta do pecado, como aquele que transforma, como aquele que faz com que as suas vestes de iniquidade sejam tiradas e colocadas vestes de justiça. Talvez a cura que Jesus precisa realizar na tua vida, na tua família, é o milagre da salvação da sua família, dos seus filhos. Ou, segundo, incredulidade. Irmãos, o ser humano, seja ele da sua confissão de fé que seja, ele é incrédulo. Muitas das vezes nós somos tomados por esta incredulidade. Muitas das vezes, irmãos, nós dobramos os nossos joelhos para orar e oramos e não cremos na nossa oração. O Senhor precisa cuidar e curar e nos libertar da incredulidade. Terceiro, te ensinar a ser um cristão em meio ao caos. O que nós estamos vivendo, esta situação que nós estamos enfrentando, vai fazer ou está fazendo nós nos sermos melhores cristãos, nos aproximarmos mais de Deus. Eu tenho falado aqui e volto a repetir a você. É momento de você ler mais a Bíblia. É momento de você cantar mais. É momento de você orar mais. É o momento de você viver mais a comunhão com a sua família. Quarto, fazer com que você enxergue a vida na perspectiva de Deus. É Ele que está no controle de todas as coisas. E se Ele quiser, e se for da vontade dEle, da vontade do Senhor, da vontade de Deus, você vai passar esta pandemia, desta enfermidade, e a sua família não vai ser atingida. Mas se Deus for da vontade dEle, porque nós não temos condições de mudar a vontade do Senhor, se alguém da sua família for acometido, enxergue a vida na perspectiva de Deus. É aquilo que eu falei lá na introdução. Nós não temos condições de mudar o curso da nossa vida, o curso qual Deus o planejou. Só se a nossa vida estiver num curso totalmente errado e nós enxergarmos a graça salvadora de Cristo na nossa vida, aí nós mudamos o curso da nossa vida. Mas quando nós entramos no caminho do Senhor, nós não conseguimos mudar, porque o melhor que Deus tem para nós não está sobre esta terra, mas é a eternidade. Em quinto lugar, precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos espirituais. Fazer uma leitura daquilo que nós estamos vivendo com a Bíblia aberta. Ler o Evangelho de Mateus, ler o Evangelho de João, ler o Evangelho de Lucas, de Marcos. No Evangelho de João, o Sermão da Montanha, o sermão profético. Você vai perceber que coisas terríveis virão. Coisas terríveis irão acontecer.
E isso que nós estamos enfrentando é o princípio das dores. Mas, se nós precisamos reconhecer a nossa indignidade humana frente à grandeza de Deus, se Jesus quer curar, e Ele tem poder para curar, e Ele quer entrar na tua casa para curar. Em terceiro lugar, a fé é demonstrada e nos levará a sentar à mesa. A sua fé, irmão, tem que ser demonstrada. E esta fé demonstrada vai te levar a sentar à mesa. Não tem coisa melhor, não tem nada melhor, irmão, do que a comunhão. Sentar à mesa, dividir a mesa com os irmãos. E aqui nós fazemos uma conjectura, lembramos da ceia do Senhor, quando nós sentamos à mesa para partir o pão e o corpo de Cristo. Mas Jesus Cristo está falando aqui não desta ceia que nós vamos participar. O texto que ele faz menção aqui no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, ele está falando de sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Ao ouvir a palavra do centurião, dizendo que ele tem servos ao seu serviço e ele é um homem de autoridade, Jesus fica admirado e diz: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A fé, irmãos, a fé precisa ser demonstrada nas pequenas coisas. É você orar por algo pequeno e você vê a resposta de Deus. Porque demonstrar nossa fé diante de um milagre extraordinário é muito fácil. Mas a nossa fé, irmão, nós precisamos demonstrar ela nas pequenas coisas, para que o nome do Senhor seja exaltado. Como eu disse, em muitas oportunidades, nós estamos vivendo ou passando por uma geração acostumada a ir à igreja, mas não ensinamos ou não estamos ensinando uma geração a ser cristãos. Estamos vivendo uma geração acostumada a orar na igreja, a cantar na igreja, a ler a Bíblia na igreja, mas não está acostumada a ler a Bíblia em casa, a orar em casa, a cantar em casa. Esta geração precisa ser alcançada pelo Evangelho da Graça. Nós, meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos viver uma fé, como eu já falei, uma fé de segunda mão. Você apoiado na fé do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, eles tiveram as suas experiências com Deus, ou eles estão tendo a sua experiência com Deus, mas você e eu, os seus filhos, precisam ter experiência com Deus. Você precisa ensinar os teus filhos a ter esta experiência com Deus. Nós, irmãos, na nossa geração, muitos pais de família têm investido em seus filhos para esta vida, que não é errado. Você tem que investir. Bom estudo, boa escola, para que seja exemplo, bom cidadão, ensinar a vida, ensinar ele a trabalhar, a ensinar ela a ser bons administradores, investindo na vida dos filhos, com roupas de marcas, celular de última geração, smartphone, tablet, viagens,
tudo isso tem investido e colocado o seu dinheiro, mas não investe nos seus filhos para a vida eterna. Não investe nos seus filhos para a vida eterna. Por exemplo, ensinar os seus filhos o caminho com Deus. Ensinar que filho de crente precisa aceitar Jesus Cristo. Ensinar que filho de crente precisa confessar os seus pecados. Por exemplo, tem muitos pais, muitas famílias que investem nos seus filhos para esta vida, mas não investem no reino de Deus, como eu já disse. Não compram a Bíblia, não lê a Bíblia com os filhos. Não permite, não paga um retiro para os seus filhos. É muito caro. Ou não coloca os seus filhos, para aqueles que têm filhos, e você que canta, que toca, ensinar os seus filhos a tocar um instrumento. Não, é muito caro. Ou meu filho já tem aula de inglês, aula de música, de curso que está fazendo, não tem tempo. Irmãos, nós precisamos ensinar a nossa família a ter experiência com Deus. Nós precisamos ensinar a nossa família a viver com Deus. Você precisa ensinar os seus filhos para ser um bom cidadão desta terra, mas também precisa ensinar o teu filho para ser um bom cidadão do reino de Deus, porque é para lá que nós caminhamos, é para a eternidade que nós caminhamos. Eu estava ontem ouvindo o testemunho de um pastor, ele que trabalha nos países onde a igreja é perseguida, nos países da Ásia Central, e ele conta a história de uma família que veio pedir ajuda a ele em oração pelo seu filho que estava preso, pelo simples fato de, naquele país onde eles viviam, o seu filho pregou o evangelho. E naquele país, a pena era para quem prega ser preso, para quem se converte, a morte. E este filho, preso já há 11 meses, e todos os dias ele era torturado para negar a Jesus Cristo. Mas ele não negava. O sofrimento foi tanto, e a sua resistência, a sua certeza do Deus que ele servia e do Deus que ele acreditava, que ele pregava, porque ele aprendeu desde criança, é que quando ele foi liberto, 150 presos que estavam ali tinham se convertido ao Evangelho, tinham se convertido a Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, você precisa investir na sua família, você precisa investir nos seus filhos, para que eles entrem na eternidade, tenha a salvação em Cristo Jesus. Eu quero, irmãos, neste tema que nós propomos neste mês, o bom ânimo na família, e hoje o bom ânimo demonstrado por meio da fé. Eu quero concluir com você dizendo, o que Jesus Cristo tem para a nossa família, o que Jesus Cristo tem para a tua família é o melhor. Foi ele mesmo que disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, no reino dos céus. Por que é que o nosso Senhor falou esta palavra? Porque nós estamos vivendo uma geração que está querendo o aqui e agora, ou somente o aqui, nesta vida. Está na igreja, frequentam a igreja, mas ainda não é salvo. É aqueles que dizem, que vão dizer assim, Senhor, Senhor, mas ele vai responder, não vos conheço. Então, seja a tua família como a família, o exemplo das 10 virgens do texto de Mateus 25, das 5 que eram prudentes. Que a tua família, irmão, seja prudente para enfrentar a vida, para enfrentar as dificuldades com o Senhor, demonstrando bom ânimo por meio da fé. Então, meus amados irmãos, é hora de termos a atitude que o centurião romano teve.
centurião romano de Cafarnaum, manda somente uma palavra e meu servo será curado. E na mesma hora, diz o versículo 13, que na mesma hora o servo do centurião foi curado. Quando Jesus Cristo quer curar, quando Ele quer restaurar a sua vida, a sua família do milagre, Ele não deixa para depois. Ele restaura imediatamente. Então, abra o teu coração para o Senhor. Coloque a sua vida no altar de Deus. E tenha certeza de que a sua família é o melhor lugar para você estar. Que o bom ânimo dentro da sua família vai te ajudar a vencer. Vai te ajudar a fazer de você um vencedor. E o nome do Senhor da igreja irá ser glorificado na tua família. E muitos virão de longe e perguntarão: mas por que é que você, em meio a tanto sofrimento, está alegre? Você tem a resposta: porque eu sirvo ao Senhor da glória. Eu sirvo aquele que traz ânimo. Eu sirvo aquele que renova o ânimo. Eu sirvo aquele que coloca a minha vida para frente. Eu sirvo aquele que traz alegria à minha vida. Porque eu não estou preso a esta vida, mas eu tenho a certeza da salvação, da vida eterna. E onde eu irei morar eternamente com o meu Senhor. Não terá mais lágrimas, não terá mais dor, não terá mais enfermidade. Feche os teus olhos, meus amados irmãos e irmãs, e vamos falar com Deus em oração. Amado Deus e soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu nome, Senhor. Nós engrandecemos a ti, meu Deus, sobre todas as coisas. E neste momento, meu Pai, nós oramos. Oração de aplicação da palavra. Porque Tu és santo. Tu és santo, santo, como diz o profeta Isaías. Tu és aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono e contempla a lágrima de cada um dos Teus filhos. Mas Tu és também aquele que diz: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Tem bom ânimo e ser livre deste mal. Tu és também aquele que diz assim: seja feito conforme a tua fé. Assim como Tu respondeu para o centurião de Cafarnaum. Nesta manhã, meu Deus, esta palavra que não tem fronteira, que tem condições de transpor as mais difíceis barreiras. Ó Deus, entra na casa do meu irmão e da minha irmã, que nos acompanha nesta manhã, e cura, meu Deus. Eu não sei qual é a necessidade específica desta família, se é cura de uma enfermidade, se é trazer harmonia no ambiente familiar, se é alimento físico, feijão, arroz, se é, meu Deus, a conta para que seja paga. Eu oro em nome de Jesus e creio que o milagre vai acontecer, porque até aqui nós podemos dizer: Icabode. Icabode não, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Oro, meu Deus, pela vida das famílias da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC, o qual o Senhor nos deu o grande privilégio e essa sacrossanta responsabilidade de pastorear. Eu oro por cada família, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos. Cerca com os teus cuidados, meu Pai. Cura das enfermidades físicas, da incredulidade, da falta de fé. Mas vem, meu Deus, mudar este lar, mudar esta casa, mudar esta família em nome de Jesus. Que o teu nome, meu Deus, seja exaltado e glorificado.
Que os irmãos da igreja do Jardim ABC sejam abençoados por Ti, Senhor. As crianças, os jovens, os adolescentes, os anciãos, os adultos, todos sejam alcançados pela Tua bênção, meu Pai. E nos dê, meu Deus, um sábado abençoado, Senhor. Nos ajude, meu Deus. Nós oramos também, meu Pai, pela vida daqueles que estão hospitalizados por causa desta pandemia. Que o milagre venha acontecer na vida de cada um deles, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Oramos também pela vida dos médicos, pela vida dos enfermeiros, pela vida daqueles que estão na frente, levando e cuidando dos enfermos, meu Pai. Dos médicos, dos enfermeiros, dos motoristas de ambulância, dos recepcionistas de hospitais, dos faxineiros, que todos eles sejam abençoados e guardados por Ti, meu Deus. Ó Pai, mas nessa oração também, meu Deus, nós não podemos deixar de orar pela vida das famílias que perderam seus entes queridos. Que cada família seja, meu Deus, confortada e consolada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E nesta manhã, meu Deus, chegamos ao final do nosso adoração, do nosso culto a Ti, porque nós continuamos adorando o Teu nome. E eu Te peço, meu Deus, a Tua bênção sobre a vida de toda a família, dos membros da Igreja Adventista da Promessa aqui na Convenção Paulistana. Que cada um deles seja abençoado por Ti. A vida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, das diaconisas. Todos eles sejam abençoados por Ti, meu Pai. E todos, meu Deus, tenham um sábado abençoado em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, nós queremos alegrar a nossa vida. Apresentar a Ti, ó Deus, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Nos ajude, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Que esta palavra, meu Deus, seja aplicada na nossa vida, agora e sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, tenha a bênção de Deus na sua vida, na tua família, um sábado abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Obrigado, meu irmão e minha irmã, por ter nos acompanhado até aqui. Compartilhe este vídeo, divulgue para os seus amigos, para que eles também tenham e ouçam a palavra de Deus. Tenhamos um sábado abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.